Ontem, enquanto eu conversava com um amigo, ele relatou um fato do dia dele que gerou um código pra gente ali no momento, que a gente precisava compartilhar isso, e eu tô trazendo. Use, abraço general. Ele passava um dia com a filhinha dele e andavam de bicicleta. E aí ele percebeu que a filha estava muito tensa e aquilo era para ser um momento de descontração, diversão. E ela estava um tanto trêmula sobre a bicicleta. E aí ele chama para uma conversa e fala: filha, o que está acontecendo de fato? Por que você está tão preocupada? E aí ele traz que ela falou que tinha medo de cair. Mas por que você tem medo de cair? Não, pai, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de cair. E ele foi pensar um pouco melhor sobre aquilo. Não fazia sentido, porque não tem por que temer o cair. Fala a verdade, filha. O que é que você tem medo? Qual é o seu medo mesmo? E ele, na verdade, chegou à conclusão de que não era só sobre cair. O medo estava em se machucar. Mas olha o tamanho do problema, que é a gente não identificar de fato qual é o nosso medo. Porque a pessoa que tem medo de cair de bicicleta, ela só vai ter duas saídas: ou deixa de andar de bicicleta, ou vai colocar talvez aquelas rodinhas de apoio, né? Porque vai sair do balanço ou da necessidade do equilíbrio, vamos dizer assim. Se o medo é cair, você só pode isentar de queda ou reduzir drasticamente o risco da queda se você tiver esse apoio contínuo ou se você sair completamente do esporte. Mas quando é identificado o medo de machucar, é muito mais fácil, porque você pode trabalhar com equipamentos. O que é que você machuca? A mão? Vamos botar luva. É o cotovelo? É o joelho? Vamos equipar. É o capacete que precisa. Então você consegue estar revestido de tal forma que se você cair, você não vai machucar. Olha como é importante a gente identificar o medo, porque um medo que ele não é real, esse medo, essa máscara de medo, essa possibilidade de medo, quando ela não é verdadeira, você não está com foco na solução, mas sim com foco no problema e no bloqueio, né? Talvez o medo de cair, aqui já sou eu levantando uma outra hipótese, não fosse sobre até o machucado ou sobre o cair de fato, mas sobre a vergonha, fosse um problema de aceitação. Então é possível que isso pudesse ser desenvolvido com a prática do esporte, sem ser observado no início e depois observado por pessoas que incentivavam e não faziam juízo para não reforçar esses bloqueios. Então a grande chave é a gente perceber que de fato a gente precisa saber qual é o nosso medo, para que a gente não fique focado no problema, mas que a gente consiga identificar soluções. Conseguem perceber o paralelo disso com o nosso dia a dia? Quantas vezes a gente pode estar preocupado em não cair, quando na verdade a gente deveria perceber que o nosso medo real é se machucar, e a gente deve buscar quais são os equipamentos ou as ferramentas que usaremos em nosso favor para garantir não a nossa não queda, digamos assim, mas para garantir que caso a gente venha cair, a gente não machuque, que a gente tenha clareza sobre isso e que a gente venha de fato entender qual é a nossa necessidade, o que precisa do nosso foco de atenção e como a gente pode solucionar aquilo que tem nos parado. Na palavra de Deus, lá em Efésios 6, nós vamos ter um texto que vai trazer sobre as armaduras de Deus e como a gente deve se revestir, né? Com o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, e vai trazer o quanto cada um desses elementos, né? A palavra como espada, o quanto cada um desses elementos representam significativamente ou defesa ou ataque, mas tudo em nosso favor, tudo em favor da nossa proteção e da solução dos nossos problemas. Como que a gente pode estar blindado contra
dardos inflamados e tudo que é lançado contra nós. Se a gente identifica naturalmente aquilo que vem contra nós, ou aquilo que realmente nos aflige, aquele que é o nosso real medo, nós podemos intervir com a solução mais apropriada. E se a gente for ainda mais a fundo nessa analogia, fica claro a gente identificar como algumas coisas até servem em lugar de outras, mas não com a mesma eficiência. Quando eu falo do escudo, por exemplo, físico, eu posso movimentar ele de modo que eu proteja o meu corpo ou que eu proteja a minha cabeça. Mas jamais um escudo vai proteger tão bem meu peito e minhas costas quanto uma couraça. Ou jamais um escudo vai proteger tão bem quanto um capacete. Então, observe bem como a couraça e o capacete não protegem meu braço, meu ombro. Então, como é importante a gente identificar de fato qual é o problema, para que a gente tome a solução de excelência para esse problema. Então, pergunte-se hoje, qual é o seu medo? Não, qual é o seu medo mesmo? Deus abençoe o seu dia.